Chamou 10.000 anjos, quando um poderia ter destruído o mundo. Mas ele morreu por você e por mim. Essa é mais ou menos a base sobre a qual quero falar minha mensagem para domingo de manhã, se o Senhor quiser, sobre que foi Cristo. E agora estamos esperando que talvez estas mocinhas pudessem cantar esse hino outra vez para nós no domingo de manhã. Irmão Wheeler, com certeza tem aí duas ótimas mocinhas e suas vestimentas sem maquiagem nem nada. Parecem cristãs para mim e cantam e agem assim. Isso é muito bom. Creio que outro dia estava dizendo à esposa que certamente temos umas mulheres bem decentes. Aprecio isso. Cabelos longos e rosto limpo e vestidas decentemente. Eu admiro vocês cada vez que eu venho. Disse a Meda, gostaria de colocá-las em fileira para tirar uma foto e mostrar às outras igrejas como é a nossa aqui. Quando falamos essas coisas, elas obedecem. E estamos contentes. Isso faz algo por nós. Sabemos que quando temos pedidos, se nosso coração não nos condena, sabemos que Deus nos ouve. Esta manhã, um amigo meu, distante, ficou caído. O levaram e só quase morrendo. Achei que estaria morto logo. Ligaram, estava quase amanhecendo, saí da cama, no chão, comecei a orar pelo velho amigo e pela graça de Deus, pude fazer contato com esse espírito. Voltou, veja, ainda vivendo conosco, para a glória de Deus. Esse é o velho irmão Dow, de 91 anos, 21 anos a mais na jornada da vida. Mas o Senhor é bom e cheio de misericórdia, portanto estamos agradecidos. Agora, irmão Neville, nos olhamos um para o outro e sei que tomei um pequeno... Estarei aqui por mais um culto e será domingo. E eu não quero tirar do meu pastor, gosto demais de ouvi-lo pregar. No domingo à noite, quando pregou, fui aqui com um amigo comer um sanduíche, depois o irmão e a irmã Evans, e me encontrei com o irmão e a irmã Satman. O irmão Satman estava comentando sobre essa maravilhosa mensagem. Ele disse, eu tenho vivido dela toda a semana quase. Alguns comentam que é como a avestruz que acha que se escondeu. Às vezes ela enfia a cabeça no chão. A maior parte do corpo, no entanto, está para fora. É mais ou menos como fazemos às vezes, procuramos esconder a cabeça, mas talvez estejamos aparecendo. Ele vê cada pedacinho. Agradecemos isso. Então eu gosto de falar à igreja e pensei, bom, o irmão Neville sempre prega, então quando eu estou aqui, talvez possa participar. Não quero ser hipócrita e se não estiver atendendo alguém e só ficar em casa e a igreja aberta aqui. Eu quero estar aqui porque amo vocês. Com certeza, eu e o clima não estamos de acordo, a região não está de acordo comigo, sou alérgico ao ar aqui, e logo que me exponho ao ar, começam os vergões na pele, e não há nada que você possa fazer. E não nos sentimos bem, nenhum de nós, quando estamos aqui, porque estamos acostumados àquele clima quente. Porém, uma coisa que me atrai aqui são vocês, todos. Isso mesmo. Sabem, muitas vezes têm-se amigos e talvez haveria milhões que eu conheça pessoalmente em torno do mundo. Alguém estimou que provavelmente eu tenha uns 10 milhões de pessoas que conheço, mas há algo a respeito do lar. Certas pessoas, todos têm isso, há pessoas especiais em sua vida, eu creio nisso. Se não fosse assim, então por que a nossa esposa é especial para nós? Bom, nossas esposas ou esposos são especiais. E isso acontece a respeito de amigos, e às vezes tem pessoas que você gosta de se encontrar e conversar. E eu penso no velho pântano aqui, na igrejinha, onde um charco, e a rua passa por ali para dar a volta por esse charco. E atualmente esta é a propriedade, a rua passa justamente pela porta ali, e era um charco. E eu me lembro de vir aqui procurar um lugar para construir uma igreja para o Senhor, ainda jovem. E escutava este jovem aqui orando há pouco, esse entusiasmo. Pensei, sabem, eu orava assim forte.
Mas você vai ficando velho, um pouco lento e continua movendo-se, porém está em segunda velocidade, como disse o irmão Woods. Então o tempo... E logo depois de um tempo, você cai para baixa velocidade quando você chega nos 70 ou 80. No entanto, continua movendo-se, com tanto que consiga se mover, que diferença faz? Só que necessita um pouco de mais tempo. Lembro que orava aqui, havia mato, agora onde está o púlpito, mais ou menos, e coloquei uma estaca para saber onde ficaria o púlpito, e o Senhor me deu este lugar. O Senhor, ali na esquina, a pedra angular, está meu testemunho ali. Uma visão na manhã que eu coloquei, e eu não conseguiria imaginar que este não é... E ele disse, este não é o teu tabernáculo. Porém, faça a obra de um evangelista, mas está colocado ali na pedra angular. Embora a visão tenha relatado que seria assim, ela não falha, isso acontecerá. E tenho feito várias entrevistas, bastante entrevistas essa semana, porque no domingo, a bondosa presença do Senhor desceu e era para eu ir na segunda. Ainda não tiramos férias, as crianças, as minhas vêm depois, mas quero levar as crianças um pouco, porque temos de voltar para a escola, e achei que seria uma boa ocasião ir para Chicago na semana que vem, naquela reunião. Mas a unção do Espírito, pensei agora, é tempo de fazer entrevistas. Posso me encontrar com alguns e algumas pessoas vejo aqui que estiveram na sala e elas sabem se o Senhor se encontrou conosco ou não. E é estranho, exceto algumas senhoras que o Billy colocou antes, uma senhora de Louisville que tinha uma garotinha que estava ali, acho que pertence à Igreja de Deus em Louisville, mas cada caso que veio, antes de eu sair de casa, o Espírito Santo me disse que estaria aqui e o que pediriam, escrevi no papel as perguntas e como fariam, como seriam respondidas. Então eu disse-lhes, aqui está, uns minutos atrás, aqui o Espírito Santo chegar ao escritório e dizer, ele me disse isso antes de vir, entendem? Mas qual seria a atitude deles e tudo mais antes de sair de casa? E vejo muitas vezes, enquanto estou orando, andando pela estrada, e vejo a fila de oração e conheço o nome de cada pessoa antes de chegar aqui. E sei onde estariam sentados na igreja, como estariam vestidos, sua aparência. Não se diz essas coisas às pessoas. Há coisa que acontece que não se diz, não é necessário dizer. Eu apenas falo as coisas que vai ajudá-las quando o Senhor me dirige a dizer, diga. E porque certas coisas não ajudariam, naturalmente, senão você vai se meter em problemas e você tem que saber como lidar com as coisas do Senhor. Já tive pessoas diante de mim que me fazem perguntas e sei exatamente, porém não lhes disse nada e sinto de não fazer. Vocês lembram, creio que na quarta-feira passada, quando eu preguei um prisioneiro, vejam, você quer falar, mas algo diz não faça. O Espírito diz não faça, ainda que o dom esteja ali vendo isso, mas não faça, não faça. É melhor não fazer, porque terá problemas com Deus. Agora, não vimos aqui esta noite para estarmos aqui, queremos ouvir a palavra do Senhor. Vocês têm orado e aproveitado, e sempre quando venho aqui eu trago um pequeno livreto, e às vezes o irmão Neville é tão cortês, me pergunta, fará isso, fará aquilo, falar, e olho aqui, encontro algum texto, então eu começo a partir dali. Agora, tenho certeza que domingo, agora, nunca sabemos, não podemos dizer, vejam, às vezes venho aqui com um texto em mente para falar e mudo completamente as escrituras anotadas e digo, vou usar esse texto ou essa escritura e quando vier eu vou falar isso e aquilo, escrevo como 1 Coríntios 5:15, 2 Coríntios 7:1, Mateus 28:16 e assim, aqui escrevo as escrituras e olho aqui, sei que a escritura diz ali e às vezes nem menciono isso, pego uma outra direção e não sabemos. Por isso, agora, se Deus quiser, quero falar no domingo de manhã, encerrando esta pequena série de cultos celebrados desde que eu estou aqui, domingo de manhã, a respeito de algo muito importante.
E, portanto, venham cedo, preparados para ficar um pouco mais tarde, talvez até as 2 ou algo assim. Tenho, umas 30 ou 40 escrituras anotadas sobre o tema, mas acho, e o que vou tentar fazer é que, se o Espírito Santo me ajudar, é pegar a mensagem, o lugar onde está, e formar a partir daí, e até chegar o tempo presente. De modo que vou para Chicago, depois tenho que ir direto ao Arizona, e de acordo com o que eu sei, poderá ser o ano que vem, ou talvez no próximo verão, quando eu voltar ao tabernáculo, a menos que eu passe por aqui nas reuniões. Agora, Billy está trabalhando num roteiro completo para o exterior, começando depois das férias, e tem o calendário cheio até quase dezembro, e, bom, talvez na primeira semana de dezembro estarei em Dallas. Então, em janeiro, queremos começar um roteiro cheio pelo mundo, em torno do mundo, e estamos trabalhando nisso agora, buscando ver o que o Senhor, a que o Senhor nos dirige. Estou tão agradecido pelas pessoas, ministros, eu tanto quanto falo contra suas denominações e assim. E sabem, nos livros ali atrás, o irmão Roy Borders se encarrega disso, e desde o Natal, o início do ano, há cerca de 1.000 convites de todo o mundo. 1.000 convites chegaram. Portanto, o Senhor tem de me guiar para saber para onde ir, o que fazer, e só dependemos dele. Não podemos aceitar todos. Você não conseguiria atender mais de 8 ou 10 num verão, a menos que vamos só uma noite aqui, uma noite ali, mas às vezes pedem 2 semanas, 3 semanas, o tanto quanto puder ficar, e alguns dizem tanto quanto o Senhor dirigir, e assim, e não se sabe exatamente por onde começar ou o que fazer. Portanto, colocamos isso diante do Senhor. Pai Celestial, agora tu dizes, ajuda-me, e ajudem-me a orar a respeito disso, para que possa cumprir com isso. E depois pensei, depois de ter o culto de cura domingo passado, então, este domingo, talvez o ensino e mostrar qual é o tempo, o tríplice propósito do grande plano de Deus desde antes da fundação do mundo e trazer até hoje o tríplice plano de Deus. Estou trabalhando na segunda parte disso agora, pegando escrituras, buscando, colocando em seu lugar. Agora, vejamos, inclinemos a cabeça um momento. Senhor Jesus, o grande pastor do redil, reunimos-nos aqui esta noite em teu bondoso e santo nome. Nós te amamos e te damos graças por esta noite em que nos reunimos para orar, os hinos da igreja que temos cantado com gozo no coração, e escutamos batendo palmas, e então nós olhamos, todos juntos derramamos o coração a ti e damos graças pelo que tens feito por nós, e te pedimos que continues caminhando conosco, e agora chegou a hora de ler a palavra e de falar sobre ela às pessoas. Dirige-nos nossos pensamentos e recebe glória. Fala esta noite através de nós, que ajude a todos nós a sairmos aqui com um propósito no coração, de viver melhor e mais perto de ti do que nunca antes. Por isso estamos aqui, Senhor, para conhecer mais de ti, e rogamos que reveles teu grande ser a nós esta noite, na revelação da tua palavra, que saibamos como ser um melhor cristão e como agir nesses últimos dias. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Agora, olhando para o texto de Isaías, Isaías 38. Leamos em Isaías 38. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta. Ele disse, assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor, e disse, Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade, com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo.
Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: Vai e diz a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Que o Senhor acrescente suas bênçãos a esta leitura. É um tema muito notável para uma curta mensagem. Quero chamá-lo: Deus não chama o homem a juízo sem antes adverti-lo. E vamos pregar a base, o fundamento disso aqui, neste texto, esta noite. Deus admoestando o homem antes de trazê-lo à morte. Agora, cada um tem isso. Poderíamos dizer, bem, esse indivíduo morreu sem advertência. Não. Deus nunca, não se sabe o que havia no coração desse homem, o que aconteceu em sua vida. Deus nunca traz nenhum homem à morte sem antes advertir-lhe, dizendo-lhe uma preparação. Deus é soberano e Ele bate no coração de cada homem, dando-lhe a oportunidade de vir. Agora, Ele pode fazer pouco caso, rejeitá-lo e sacudir a cabeça e distanciar-se, dizendo: é um sentimento estranho, eu deixarei passar isso. Mas, mesmo assim, era Deus falando-lhe. E Deus nunca traz juízo sobre a terra sem primeiro dar um aviso às pessoas. Deus nunca faz nada sem declarar primeiro o que vai fazer. Ele dá às pessoas uma escolha e você pode fazer certo ou errado. E veja, Deus nunca pode mudar a sua natureza. Seu programa nunca pode mudar aquilo que começou, porque Ele é infinito e seu programa e suas ideias são todas perfeitas. Então, se Ele mudar, isso mostraria que Ele se arrependeu. Sim, sendo infinito, Ele não pode aprender mais. Sua primeira decisão é sempre perfeita e não há nada que possa mudar. Veja, Deus, antes do homem sequer ter a oportunidade de fazer errado, Deus colocou-o na base em que ele podia aceitar ou negar, podia receber ou não. Ora, a propósito, se esse ministro aqui, o irmão Baker, creio que esteve nas entrevistas outro dia, tenho suas perguntas que tinha escrito para mim a respeito da semente da serpente, e tenho-as aqui agora. Se ele estiver aqui, ora, não o vejo no momento, mas se estiver aqui, ótima pessoa, e sua esposa não conseguiam entender algumas coisas sobre o ensinamento da semente da serpente. Perguntas a respeito daquilo que eu disse, os sermões, e além disso, e falar sobre a gravidez e assim por diante. Então é como o irmão, um bom irmão, um cristão, faz pouco tempo, 2 anos, e não entendia. É difícil. Você tem que depender do Espírito Santo, porque essa Bíblia está escrita em enigmas. Não se pode sentar e ler como um jornal. É escondido. Como que poderia justificar quando ele disse a Moisés lá: agora, não faças imagens de escultura em seus mandamentos, não faças nada como o céu, como qualquer anjo, qualquer coisa, nenhuma imagem de escultura. No entanto, no mesmo dia, disse para moldar 2 anjos de bronze e colocá-los no propiciatório onde está a misericórdia. Está vendo? Tem de se conhecer Deus em sua natureza para poder entender a palavra dele. Ele tem a chave para essa palavra, ele próprio. Ele é o único que pode manuseá-la e abri-la. Assim, ele é o único que tem de revelá-la. Agora, vemos que sua natureza aqui era sempre avisar o homem antes do juízo, avisar uma nação antes do juízo, e assim por diante. Ele sempre dá sua advertência para nós de uma responsabilidade. Nós somos responsáveis, e Deus colocou-nos aqui na terra com um motivo, e essa razão pela qual colocou aqui é que somos responsáveis a Ele por essa razão. Ele deve ir até Ele e descobrir o que é que Ele quer que você faça. Se você fosse trabalhar para alguém e Ele desse um trabalho num rancho, algum lugar assim, o celeiro,
e dissesse, bem, você deve ir lá e perguntar-lhe o que quer que você faça, então fazer. Se estiver trabalhando para um homem, descubra qual é o seu dever. E então, se a nossa vida que está aqui na terra, devemos ir àquele que nos colocou aqui. Senhor, que queres que eu faça? Que devo fazer? Por que estou aqui? Se for para a dona de casa, ou para lavar a louça, seja o que for que Deus queira que você faça, então, da melhor forma que você faça, da melhor forma que saiba. Não importa se é insignificante, não importa. Você deve fazer isso. Você diz, o problema é que cada um de nós queremos fazer o trabalho do outro, queremos levar a bola, como dizemos, como esse relógio aqui. Cada pequeno movimento aqui tem o seu lugar. Agora, nem toda parte dela pode ser a mão. O ponteiro, então você usa o ponteiro para ver que horas são, mas se aquelas pequenas rodas ali estiverem fora de lugar, então ela não dá a hora certa. Todos temos o corpo de Cristo estar em sua posição em harmonia, veja. E depois podemos olhar e ver que horas são. Então o mundo está olhando para ver o que é, mas estão observando você. Mas se uma mola estiver, seja você uma mola ou o que for, faça o melhor que você puder. Agora, porque temos uma responsabilidade que temos de responder algum dia a Deus. Todo homem que vem à face da terra tem de responder a Deus por uma responsabilidade. E para muitos de nós, uma administração, porque temos de responder. E essa responsabilidade é a administração que não foi entregue por Deus. E não importa o que seja, como eu disse em alguns momentos, uma dona de casa, então seja genuína dona de casa. Se for um agricultor, seja genuíno. Se Deus o colocou ali para fazer, então você tem que responder a Deus, porque é necessário tudo isso para fazer. Foi dito a Ezequias para se preparar, porque ele tinha de se encontrar com seu Criador. Agora, Ezequias era rei, um grande homem, e já reparou aqui no pedido dele, ele disse, Senhor, peço-te que me ouças e andei perante ti com o coração perfeito. Que testemunho é esse para nós hoje? E devia ser um homem que anda perante Deus. Até a morte estava pronunciada sobre o homem, no entanto, Deus mudou de ideia a respeito dele, porque Ezequias queria fazer alguma coisa, e Deus disse a ele que ia dar o desejo do coração. E o tempo de Ezequias tinha chegado, ele ficou com câncer ou algo assim, naquele dia, alguma chaga. Normalmente as chagas não matam, elas saram, mas se for câncer, e Deus disse a Isaías, vai, diz-lhe que vai morrer. E Ezequias tinha algo que queria fazer ainda. Quando você pede algo a Deus, você tem de ter um motivo para isso. É como a Escritura, a que me refiro tantas vezes, se disserdes a esse monte, ergue-te, não duvidardes, mas credes que aquilo que dissestes acontecerá, então receberás. Você não pode sair aí, você tem um motivo e um objetivo, ou então não vai acontecer. Aí que muitos de nós cometemos erros ao sair e dizer agora, vou mostrar que tenho fé para fazer isso. Você está errado para o início de conversa. Deus não lhe dá dons para brincar com isso. Ele não mostra visões só para brincar. Não há nada, é sagrado, como o Senhor lhe permitir. Seja prisioneiro dele, não importa se você quer muito dizer que aquele homem está errado ou aquilo. Você fique quieto até que Deus fale. Então, quando Deus fala, então você pode vir e dizer assim do Senhor, ou então esqueça o assunto. O mundo hoje está como Ezequias, foi avisado, está constantemente sendo avisado, a igreja sendo avisada, e agora essas coisas não acontecem por acaso. Todas elas têm algo por trás. Agora, Ezequias, estando doente, tendo essa chaga, não foi por acaso, Deus enviou Isaías e disse-lhe para pôr sua casa em ordem, porque ele ia morrer. E Ezequias chorou e disse a Deus, andei perante ti com o coração perfeito e peço-te que poupes a minha vida por uma causa, boa causa, a causa de Deus. Deus disse ao profeta, volta atrás e disse-lhe. Agora, não é estranho? Ezequias era o homem mais importante da terra. Ezequias era um homem
E um homem santo, ele era um verdadeiro homem. Se ele pode pedir isso perante Deus, e Deus não o repreendeu por isso. Eu andei perante ti com um coração perfeito. Agora isso diz muita coisa. E Deus nunca disse, não, Ezequias, não fizesse isso, mas ele admitiu que ele fez. E disse, eu vou poupar sua vida por um pouco mais, vou dar-te o que pediste, porque ele tinha sido um homem justo e um verdadeiro servo de Cristo. Então sentimos que temos direito de pedir alguma coisa se nosso objetivo for certo. E o nosso motivo. Agora, vemos hoje que nos últimos anos, muitos, eu diria nos últimos 15 ou mais, houve constantemente um aviso pela nação. Arrependam-se ou pereçam. Note, estava falando hoje com a esposa de manhã, ao café da manhã, estávamos sentados à mesa. E eu disse, esposa, ela está falando sobre Billy Graham e acerca da sua esposa, como tentam viver e tal. Eu disse, esse é um verdadeiro servo. Quando ele não tenta, quando o homem talvez ganha 2 ou 3 milhões por ano em suas campanhas, mas ele não recebe, a sua fundação recebe, colocando de volta para a obra e a transmissão e assim por diante. E Billy fica com cerca de 25 mil. Como é que ele ia gastar 25 mil num ano? Ele fica com o que ele tem de ter. E ele tem uma casa para pagar e tudo. E eu disse, eu tenho muito respeito por Billy Graham, porque ele tem uma mensagem, essa mensagem é arrependimento. Então, digo que não há ninguém que eu conheça na terra hoje que Deus tenha usado com essa mensagem como Billy Graham. Ele está perfeito como ele fala e ele fica ali de pé. Ele chama esses políticos e membros da igreja ao arrependimento, mas ele só chega até aí. Aqui vem o irmão Oral Roberts, outro grande servo do Senhor, e não há ninguém que venha e se compare com Oral Roberts, uma força para expulsar demônios e invocar o nome do Senhor. E sensações, assim por diante, clamando ao Senhor acerca da cura divina. Exatamente. Aí está o mensageiro para o Pentecostes, para os pentecostais, o mensageiro para o mundo da igreja denominacional e para o mundo frio. Então, olhe em volta ao pequeno ministério humilde meu afirmar que Jesus Cristo é mesmo ontem, hoje, eternamente. Veja o que está fazendo, chamando o grupo da noiva. Veja, chama por ambos esses grupos, está tirando uma roda de lá, uma roda da roda. Então Deus confirma essa mensagem que Billy Graham prega, Deus cura os enfermos pelas orações de Oral Roberts e Deus produz as coisas que Jesus prova que Jesus é mesmo ontem, hoje, eternamente, e está chamando essas coisas, são mensagens da hora, e cada uma dessas mensagens está chamando, arrependam-se ou pereçam. Isso mesmo, arrependam-se ou pereçam, não há esperança. Acabou tudo, o mundo já foi advertido acerca da vinda dele. Cada uma dessas mensagens fala e avisa acerca da vinda do Senhor Jesus. Tanto a Igreja Denominacional, lembre-se, Deus é sempre em três, como Pai, Filho e Espírito Santo, e justificação e santificação, batismo do Espírito Santo, assim por diante, em três. Agora, Deus está nessa mensagem de arrependimento para a Igreja Nominal, está na mensagem de cura para a Igreja Pentecostal, e Deus está na mensagem para a noiva. Por isso, vemos que todos eles chamam para isto, este para aquilo e esse para aquilo. Deus vai chamar a igreja para fora do mundo, chamar a igreja denominacional para Pentecostes e chamar a noiva para fora do Pentecostes. Veja, como Lutero, Wesley, agora, veja, foi sempre perfeitamente tipificado e não há um engano. Já falei sobre todos os aspectos disso, formas interior e exterior, mostrei pelas escrituras e a cronologia, até que sabemos que é absolutamente a verdade, veja. Não há engano. Domingo, espero que Deus penetre isso bem fundo, até que vocês nunca possam se afastar disso. Vejam, agora Deus está dando advertência. Preparem-se para um juízo. As bombas atômicas estão nos hangares, tudo está pronto e Deus, antes que possa deixar que isso aconteça, Ele faz uma chamada, como em Sodoma, saiam, preparem-se,
Algo vai acontecer. Como nos dias de Noé, antes de Deus enviar as águas para destruir o mundo, no grande mundo anterior ao dilúvio, que tinha ido para o pecado, como Jesus disse claramente que era um dia tal como este. Como foi nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. Como as mulheres estariam em alvoroço, a casar-se, a dar-se em casamento, e os grandes êxitos científicos, e os inteligentes, instruídos, a ir para o lado intelectual, e o pequeno rebanho humilde, de lado, à espera do juízo, esperando a escapatória. E antes que Deus enviasse esse juízo, ele enviava um profeta. Como ele fez com Ezequias, disse: prepara-te porque os juízos estão prestes a cair. E ele preparou as pessoas para o tempo. Noé preparou as pessoas e foi uma chamada de misericórdia antes do juízo. Nínive ficou sabendo a respeito do tempo deles. Deus olhou para Nínive e disse: estou farto e cansado dessas coisas. Entendo que esse grande mundo gentio, pagão, a cidade deles, como foi naqueles dias, julgaram-nos pela cidade, agora pelas nações. Agora, depois que a população se espalhou da forma como tem, ele disse: essa grande cidade está entregue ao pecado inteiramente. E Deus, antes que ele enviasse o juízo, enviou uma mensagem de advertência: saiam daí, endireitem-se. Observe, o profeta nunca disse nada a não ser, disse: dentro de 40 dias esta cidade será destruída. E como é difícil, por vezes, fazer coisas assim, dizer às pessoas: se o profeta não tiver cuidado, ele fica em dificuldade porque ele vai desviar-se para um lado, tentando facilitar ou ceder um pouquinho aqui ou ali. Mas o verdadeiro profeta, que tem a ordem de Deus, nunca deve ceder a nada. Ele deve colocar isso exatamente como é. É por isso que ele usou o espírito de Elias tanto, porque esse espírito sempre cumpriu suas ordens. Vejam, trouxe suas ordens exatamente da forma que eram, e sempre voltem à palavra. Sempre trazê-los de volta à palavra. Agora, verificamos que Nínive estava em pecado, e o profeta hesitante, porque era um mundo gentio, uma nação gentia, um povo gentio. Não era o seu próprio povo, não eram hebreus, eram gentios. E um grande porto marítimo de navios, um porto comercial. E Nínive era uma grande indústria de pesca. Ali as pessoas pescavam e deviam ter uma terra muito pecaminosa. Ali, muito dinheiro, onde o dinheiro abunda, as pessoas estão na opinião popular do dia. O pecado sempre se estabelece, e a violência. Deus estava cansado disso. Por isso ele tinha um profeta na terra, e ele disse ao seu profeta: vai lá, Nínive, e clama, e diz: dentro de 40 dias a cidade será destruída. Agora Jonas pensou: agora sabe, eu posso arranjar problemas. Por isso ele queria ter mais certeza. Pensou em tirar umas férias e ir a Tarsis, e vemos que só restavam 40 dias. Vejam. Assim a mensagem é urgente. O tempo está próximo. Não brinque com outras coisas, lá com diplomas de humanidade e tudo mais, e até descobrir alguma coisa. A hora está próxima, e esse é o problema das pessoas hoje. Estamos tentando construir grandes escolas, quando a misericórdia... Ora, se pregamos a vinda do Senhor, porque precisamos de escolas, precisamos de arrependimento para com Deus. Como Hudson Taylor disse ao jovem missionário, um rapaz chinês, veio e disse: Sr. Taylor, o Senhor Jesus encheu-me do seu espírito. Eu estou tão feliz. Posso tirar agora 10 anos e tirar meus diplomas e assim por diante. Ele disse: filho, não espere diplomas. Se a candeia está acesa, vai, fale. Vai falar, não espere os diplomas.
você vai já vai ter apagado antes de você conseguir o seu diploma. Então, quando está aceso, diga apenas como que ficou aceso. Não tente pegar o lugar de outra pessoa. Quando souber, diga o que sabe que é verdade. Foi dessa forma que veio sobre mim. É assim que eu me sinto em relação a isso. A mensagem é urgente. O tempo está próximo. Agora, se Isaías dissesse, bem, agora vou esperar e ver como ele fica por causa da chaga. Veja, Deus disse, ele vai lá e diz-lhe agora mesmo. E ele disse a Jonas para ir. Oh, que coisa. E quando ele foi lá ver aquele oceano, aquele mar fundo, e o navio ficou preso na tempestade, e jogaram a vela e andavam ali, rodando, rodopiando, perguntaram qual seria o problema, mas não conseguiam sair. Parece que estava ficando coberto de água e cada homem invocava o seu Deus. Jonas estava em suas férias e achou que ia dormir e desceu lá na parte de baixo e deitou-se, colocou seus pés para cima, dormindo. E disse, acorda, ó preguiçoso, invoca o teu Deus. E Jonas sabia o que estava errado, tal como todo homem sabe o que está errado hoje. E disse, é tudo culpa minha. Pegue-me, amarre minhas mãos, lance-me no mar. E então, o problema vai acabar. E era um grupo de cavalheiros, não queriam fazer isso, mas descobriram que ele era profeta e sabiam do que estavam falando. Do que ele estava falando. Ele disse, pensei que ia tirar minhas férias primeiro, mas o Senhor não quer que eu tire férias. Ele quer que eu vá lá e fazer um trabalho. E pensei em descansar um pouco antes de ir, mas tenho de ir. A mensagem é urgente. Imagino quando esse peixe pegou Jonas e estava com ele no estômago, virou-se a água lá e partiu para Nínive o mais rápido que podia. Deus estava levando uma mensagem lá nesse peixe preparado. E ele foi para Nínive o mais rápido que podia, porque ele tinha um mensageiro a bordo e tinha de levá-lo lá e pegou o navio errado, mas Deus proveu o navio para ele. Assim, sabe, Deus pode fazer grandes coisas se nós o ouvirmos. Ele vai abrir caminhos onde não há caminho. Ele é o caminho, veja. E quando a mensagem é muito urgente, como é hoje, Deus provê um caminho. Note novamente, quando Amós, preguei sobre Amós, se quiserem ler a história dele, muito boa a história de Amós, o primeiro capítulo de Amós, ele é outro tipo de advertências antes que o juízo atingisse o pecado. Agora, a cidade que ele ia advertir era um grupo de judeus em que eles saíram de linha e isso se tornou um grande centro turístico. E imagino, como falei a ilustração naquela manhã, falando sobre ele, que quando sua cabeça careca apareceu no topo da colina e seus velhos olhos se estreitaram enquanto olhava para baixo e viu o pecado daquela nação e das pessoas e a barba branca ali enquanto passava os dedos nela assim, que coisa. Mas ninguém sabe de onde ele vem. Ninguém conhece esses profetas. Eles simplesmente surgem de algum lugar e vão embora pelo mesmo caminho. Mas ele entrou na cidade com assim diz o Senhor, arrependam-se ou pereçam, porque Deus vai destruir essa nação. Ele vai remover este lugar na terra. Vocês fizeram um acordo com o inimigo e vocês estão em paz. Acham vocês como os inimigos, mas os assírios estão para construir ali o tempo todo. Vão construir e não podem andar juntos se não estiverem de acordo. 2. Deus quer que nós nos separemos, Ele quer que saímos do mundo, não tentar viver com o mundo e Deus também, não tentar ter a moda do mundo e a de Deus. Você tem de viver ou para um ou para o outro, tem de crer ou num ou no outro. E agora verificamos que este Amós, com certeza ele predisse o juízo sobre este povo, a não ser que se arrependessem. E bem, encaixa-se bem com o nosso dia. Eu acho que esta grande cidade, eu voltar assim nessa grande cidade lá, com grande economia como tinham, e próspera, e eles achavam que estavam bem na vontade do Senhor porque estavam prosperando, mas viram que Deus nem sempre é o autor da prosperidade. Não.
Deus, às vezes, quando prosperidade chega, a igreja normalmente afasta-se dele. Veja, você sabe, Deus falou de Israel certa vez: eu encontrei-te a sangrar no campo e te lavei e trouxe para ser a sua própria filha. Então, quando cresceste, eras uma bela jovem, fizeste papel de prostituta. Tu ofereceste a todo aquele que passava, mas quando eras pobre e necessitada, quando tinhas necessidade, tu me servias, mas quando te abençoei o bastante, então te afastaste de mim e provou que é assim. Oh, que coisa! Agora vemos que este profeta realmente bateu duro naquela nação, este Amós. Ele era um rapaz do campo, mas vemos que quando ele fez isso, falou, dizendo que aconteceria, que se eles não se acertassem com Deus, o inimigo com quem eles tinham feito, seria quem os destruiria. Agora vemos que nossos orgulhosos Estados Unidos não vão escapar à ira de Deus. Como falei um dia, desde que cheguei aqui, tenho certeza que foi aqui, do final, de tudo no final. Sabem, eu não consigo ver nada em que se possa confiar. Não se pode confiar na política, está perdida. Não se pode confiar na vida social, porque tem falta de moral demais e não há nada que se possa confiar. Por quê? E você não pode colocar sua esperança em nada. E a igreja, bem, você não pode fazer nada com a igreja, é tão formal, está perdida, não resta nada. Já venderam a primogenitura por um guisado de lentilhas e estão à espera do juízo. O Espírito Santo tem atravessado esse país mostrando os seus sinais e prodígios e eles rejeitam continuamente a sua graça. Ele vindica-se, prova pela sua grande vindicação que ele é a palavra de Deus manifestada nesse dia e ainda assim rejeitam. Não há nada de que sobre. Não se pode fazer sempre isso com Deus. Veja. Muito bem, vemos então que primeiro ele envia os seus profetas para advertir. Ele não muda sua maneira, seu método de fazer as coisas. Ele nem sempre fere quando avisa. Quero que vejam esta afirmação, notem. Deus dá um aviso, mas ele nem sempre fere quando ele avisa. Já reparou? Então, quando ele não fere, quando envia o aviso, então fazem gozação do profeta. Tu não tinhas isso, tu disseste uma mentira, não estava certo. Pode ter dito a mesma coisa a Isaías. O que acham que aquele homem pensou quando ele foi lá e profetizou que o rei ia morrer? Depois voltou atrás e disse, não, ele vai viver. E Jonas passando pelas ruas a dizer, esta cidade vai ser destruída dentro de tantos dias, 40 dias. E depois Deus não faz isso? Veja, você tem de ter atenção. Deus nem sempre fere quando avisa, mas há uma coisa. Então, zombam do profeta, mas se ele é um profeta vindicado com a palavra do Senhor, veja, sinais de Deus vindicados, como Deus disse que o profeta seria vindicado, e esses homens também eram, vejam, e a sua palavra não era dele, mas de Deus, e ia acontecer. Tem de acontecer se é a palavra de Deus. Só há uma coisa que pode parar isso, que é um arrependimento rápido. Notem, Amós, ele viveu para ver a sua profecia, mas quando Amós falou aquela cidade como ia acontecer, como Deus ia fazer com que os sírios viessem e conquistassem, e como a sua própria corrupção os ia consumir. Eu creio que se estou olhando agora para as Escrituras, se contei bem, são cerca de 50 anos depois de Amós profetizar. E agora o que acha? Uma geração inteira passou antes da profecia de Amós acontecer. Mas, se você ler aqui, diz, e aconteceu exatamente palavra por palavra do que ele disse. Veja. João viu o livro de Apocalipse, nunca aconteceu no seu dia, mas vemos acontecendo exatamente. Veja, Daniel profetizou sobre o dia, do seu dia, de tudo. Ele nunca viveu para ver, ele disse, vai em teu caminho, Daniel, cerra o livro e fecha.
e repousarás na tua sorte, mas naquele dia tu te levantarás. Veja, agora, Deus fere assim, nem sempre fere quando ele profetiza. A profecia de Amós, como disse, foi 50 anos mais tarde, mas aconteceu. O profeta é da Bíblia, um profeta verdadeiro, genuíno, é uma pessoa especial. Não é um especial que seja diferente de alguém, mas ele tem um trabalho especial, veja. E tendo uma comissão especial, ele tem de ser especial, um pouco diferente dos outros para fazer isso. É como Deus compara seus profetas a uma águia. Agora, uma águia é uma ave especial, ela é só uma ave, mas é especial. Consegue voar mais alto que as outras, consegue ver mais longe que as outras. E agora, para ir mais alto, tem de ser feita de modo que consiga fazer isso. E ele podia subir a não conseguiria subir, a não ser que pudesse fazer isso para chegar lá em cima. E é constituída de forma especial, é uma espécie da família do falcão, e eles comem carne morta, e vejam, muitos são necrófagos, mas há cerca de 40 espécies diferentes de águias. Mas veja, na igreja há o pastor, esse pastor é uma pessoa especial, ele é constituído para poder acertar as confusões das pessoas, ele leva um fardo, é como um boi de carga, e ele é um homem que pode sentar com duas famílias sem ser parcial com nenhuma, e ele fala a respeito disso e traz toda a doçura, porque ele é o pastor e ele sabe como cuidar das coisas. O evangelista é um homem especial. Ele é um homem que algo está queimando dentro, como uma bola de fogo. Ele entra numa cidade, prega sua mensagem, sai e vai para outro lugar. Veja, é um homem especial. O doutor, o mestre é um homem especial. Senta-se debaixo da unção do Espírito e pode pegar as palavras, juntá-las pelo Espírito Santo, que nem o pastor nem o evangelista consegue fazer. E depois vemos que o apóstolo é um homem especial. Ele é alguém que coloca as coisas em ordem. Ele é um homem que é enviado por Deus para colocar as coisas em ordem. E o profeta é um homem especial. Um profeta é um homem a quem a palavra do Senhor vem, porque o profeta foi feito para isso, a vida, que o seu subconsciente, a primeira consciência estão tão próximas que ele não dorme para ter seu sonho. Ele vê isso acordado. Agora, isso é o que Deus tem de fazer. Ele vê o que está acontecendo. Um profeta prevê muito mais avante as coisas que estão para acontecer. E ele vê a taça da ira de Deus cheia antes de estar cheia. Veja, ele pode dizer assim, diz o Senhor, Deus vai destruir essa cidade a não ser que se arrependa. Por quê? Ele é uma águia. Ele vai muito mais à frente. Veja, ele olha bem lá na frente e vê aquela taça da ira derramada. É para isso que o profeta está olhando. Não está olhando para o que está acontecendo aqui, está olhando para frente e dizendo, está chegando. Ele pode ir tão alto e pode ver a sombra. Ele disse, o mundo estará em trevas e escuridão. Ele está autossuficiente, o sol está brilhando agora, mas ele vê a sombra vir. E ele está falando daquilo que está vendo. Ainda assim, não está aqui. Mas ainda não está aqui, mas com certeza vai chegar. A escuridão está sobre o povo. E ele sabe que está chegando. Os anos antes, e ele vê isso. E Amós, esse profeta ungido de Deus, ele viu as trevas e o juízo, ele viu a Síria descendo com seus carros, passar por ali, matando as pessoas, e viu que isso estava chegando, e o juízo de Deus sobre eles. Agora, foi 50 anos antes de acontecer. Como sendo profeta, ele foi levantado pelo Espírito e viu mais longe. Veja, ele viu a taça cheia antes de se encher, como Abraão. Deus disse a Abraão, tua semente virá a esta terra e peregrinará aqui durante 400 anos. Depois os tirarei com mão poderosa, porque a iniquidade dos amorreus ainda não está completa. Veja,
Deus sabia que essa taça ia se encher e ele está falando com o seu profeta, disse-lhe agora, olha a taça dos amorreus, veja, mas a iniquidade deles ainda não está cheia, Abraão, não digas nada sobre isso, segure, mas chegará, e quando estiver cheia, nesses 400 anos, eu os tirarei como locustas perante de ti e estabelecerei a tua semente aqui nesta terra. Amém. Esse é um profeta do Senhor. Agora, quando fala da sua visão, seja ira ou cura, pode demorar, mas tem de acontecer se ele falar em nome do Senhor. Pode ser uma bênção que ele fale. Pode dizer-lhe algo. E você pode não ver tudo. Você diz, como pode ser? Ora, ele disse, assim diz o Senhor, vai acontecer, e aquilo ia acontecer, não aconteceu. O homem está errado. Agora você vai ser julgado por não crer, mas vai acontecer mesmo assim. Tem de acontecer. Ainda que tarde, a Bíblia disse, falará no tempo determinado, vai acontecer. O profeta apenas está olhando para frente, vendo alguma coisa. Ele está falando daquilo que ele está vendo, ele não está pensando aqui sobre o que você parece agora, ele está olhando para o que vai ser. Quando ele fala, se estiver na palavra do Senhor, já foi falado, e não há nada que o mundo possa fazer para deter isso. Está vendo? Só o próprio Deus. Agora note, agora vemos que, às vezes, a sua visão, ele fala a sua visão ao profeta, e às vezes fala coisas boas, fala da cura. Muito bem, você pode pensar, não pode acontecer, eu não fiquei melhor, então, e o que é que faz isso? Isso traz juízo de Deus sobre você, está certo. Veja, Jesus prometeu salvá-lo se você crer, se não crer, não vai acontecer. Você tem de acertar, tem de crer, e você tem de saber de onde vem que lhe dá sua fé em Deus ou seu profeta. Veja, você tem de crer. Agora, verificamos aqui que esses profetas que falaram e o que eles disseram aconteceu. E se a ira de Deus é derramada sobre as pessoas, só há uma coisa. Se esse profeta diz que alguma coisa vai acontecer, só há uma coisa que vai parar a mão de Deus, que é arrependimento. É o arrependimento para com Deus que detém a sua ira. Agora, não espere, e por isso faça-o então. Se Deus disser algo, faça isso imediatamente. Ezequias, assim que ele era um bom homem, mas Deus disse, chegou tua hora, Ezequias, e tenho de levar-te. E quero fazer isso, eu vou levar-te, coloca a tua casa em ordem. E ele disse, vai me levar 15 anos para fazer isso, Senhor. Veja, eu sei que eu vou, mas vai levar-me 15 anos para colocar minha casa em ordem. Não posso fazer antes. Não tenho tempo para fazer. Não consigo fazer isso, Senhor, deixa-me viver mais 15 anos para que possa fazer isso, não consigo colocar minha casa. Veja, a comissão de Deus foi, coloca tua casa em ordem. Ezequias disse, não posso fazer isso este ano, vai levar-me tempo para desenvolver isso e aquilo, levar isso ao homem, levar 15 anos para fazer, poupa-me para fazer isso, dá-me um pouco de tempo para fazer isso. Veja, então Deus, eu sou flexível, mas ele tinha de morrer de qualquer forma. Veja, então, novamente, ele demorou, ele desviou-se durante esse tempo. Teria sido melhor que tivesse partido sem que isso fosse colocado em ordem. Mas ele disse, 15 anos mais para colocar sua casa em ordem, porque rapidamente o que ele fez, ele disse, Senhor, sou lento, preciso de 15 anos para fazer isso, comissionasse a colocar minha casa em ordem, não posso fazer isso nos próximos 15 anos, porque eu tenho empréstimo aqui, tenho isso aqui, aquilo ali. Agora, ele era um homem santo e a palavra de Deus tem de acontecer apesar de tudo. Vai acontecer de qualquer forma, mas ele adiou por um pouco, veja, atrasou por causa disso. Então, ele cometeu um pecado durante esse tempo. Ele disse, eu não vou fazer com que isso venha sobre ele, mas eu vou fazer isso sobre os seus filhos depois dele. Vocês conhecem a história. Agora, vemos que um rápido arrependimento, por vezes, adia a ira um pouco. Agora, vemos Nínive, Deus
disse, vai lá e clama para aquela cidade agora e diz, e dentro de 40 dias vai cair. E bem, eles arrependeram-se, assim que eles viram esse profeta passar pela rua, dizer assim, diz o Senhor, o lugar vai cair dentro de 40 dias, e o lugar caiu, até o rei ordenou jejum pelo país, lamentando-se, coloquem pano de saco, coloquem cinzas, não sobre a vossa cabeça, ou sobre o vosso corpo, sobre a vossa carne, sobre o vosso gado, sobre as vossas bestas do campo, coloquem cinza, pano de saco, que arrependimento. Agora, quando vemos aí, notamos, se o profeta não tiver muita atenção, veja, se não tiver inteligência e for a Deus, vai ser algo aí, se não tiver atenção. Agora, veja, Isaías, ele só falou sua profecia, voltou para trás, sua pequena cabana lá no deserto, e quando fez, o Senhor nunca falou novamente ao rei que está orando. Ele tem uma forma de fazer as coisas. Havia um profeta na terra, a palavra do Senhor veio ao seu profeta. Ele foi lá e disse, Isaías, volta e diz que eu ouvi suas orações. Entendi que ele acha que vai levar-lhe 15 anos para fazer isso. Eu vi suas lágrimas porque ele queria muito fazer o trabalho. Vai levar 15 anos e se ele para fazer, vai dizer que eu permito. Veja, porque ele comissionou Isaías a dizer-lhe assim, diz o Senhor. Então, se houver alguma alteração nisso, vai acontecer da mesma forma, ele morreu da mesma forma, mas se houver alguma coisa nisso, então ele está obrigado a ir ao homem a quem ele disse, assim diz o Senhor, quem ele enviou isso, e ele disse a Isaías, volta lá e diz. Agora Jonas ficou com uma atitude diferente, foi para o topo da colina e disse, bem, seria bom se eu nunca tivesse nascido. E como ele continuou falando assim, e Deus tinha uma pequena bolboreira que cresceu e fez uma sombra até que ele a ofereceu ali. Mas ele disse, agora aqui eu fui lá e eles vão dizer que eu sou falso profeta. E Deus falou com ele e disse, olha para aquela cidade ali, olha para lá, Jonas, que a cidade inteira arrependendo-se com pano de saco e cinzas. Então, ele falou-lhe acerca de pequena bolboreira do verme que deitou ali. Um dia o Senhor permitindo que era falar o tabernáculo, falar e ter uma série só sobre Jonas, aquele vento oriental ali soprando. Há tantas coisas aqui, é fascinante. Aquelas pepitas ali, todas encaixam-se. Até traz Jesus Cristo aí e tudo. Claro que cada linha na Bíblia traz Jesus Cristo. Essa é a nossa lição de domingo, por isso vamos fazer isso, o Senhor permitindo. E note, se você for sincero e disser a Deus, agora você tem de ter cuidado. Agora, mostrar-lhe outro Jonas na plataforma esta noite. Um dia à noite houve uma pessoa que veio aqui, a senhora pode estar aqui, alguns da família podem estar aqui esta noite, por isso eu não vou dizer o nome, provavelmente saberiam quem é, mas eles vieram aqui, um bom grupo de pessoas de Kentucky, eram muito amigos meus, mas eram pessoas como assim, que se o reavivamento estiver acontecendo, eles vinham à igreja, se não estiver acontecendo, então eles não vinham, e todas as crianças estavam no berçário aqui, quando tínhamos nossas aulas, é assim, e um dia cheguei em casa, cerca de 4 anos atrás, ou 5, e esta menina tinha uns 8 anos, quando eu estava ali na parte das crianças, e tinha casado e tinha 2 filhos, e ela estava deitada no hospital ali, à beira da morte, estava grávida de 4, 5 meses, e o bebê tinha morrido, não conseguiam operar, porque tinha uremia, não conseguiam operar, porque a mãe poderia morrer também. Não podiam operar, veja, o bebê ia matá-la, e ela estava morrendo, não queriam arriscar que ela morresse. Então eu fui para ver, e ela tinha chamado, e eu estava ali debaixo da tenda de oxigênio, e levantei a pequena aba, assim, falei com ela, assim, e eu disse, lembra-se de mim? Ela disse, claro, irmão Branham, lembro-me. Como é que, entende que você está muito doente? E ela disse, sim. Foi por isso que eu mandei chamar. Bem, ora, como estão as coisas entre você e o Senhor? Ela disse, irmão, eu não estou pronta para ir. Bem, ali abaixamos-nos e oramos, e a mãe dela e o marido, muitos no quarto, e a mãe e o marido começaram a chorar, e então pedi-lhe, e ela acertou-se com Deus, pagou seus votos, voltou e fez a promessa a Deus, e se ela fosse perdoada como ela o amava, e pedia perdão pelos pecados, pela forma como ela tinha vivido. E depois de um pouco, levantei-me, saí do prédio,
E na manhã seguinte, ligaram-me para voltar lá. E fiquei sabendo que, naquela manhã, foram fazer um teste e para ver como estava o problema da uremia. E descobriram que ela não tinha nada. Tinha desaparecido tudo. Todo o veneno tinha acabado. Os médicos ficaram muito animados, disseram, ótimo. Agora então, isso é estranho, vamos prepará-la. E disseram, se ainda estiver assim de manhã, vamos continuar a dar-lhe penicilina para mantê-la sem as infecções e vamos operar e retirar o bebê morto antes de algo acontecer. Se ela estiver bem. Bem, eles fizeram testes 2 ou 3 vezes aquele dia, naquela noite. Fizeram um teste, nada de errado, estava tudo perfeito. E prepararam-na, tiraram-na debaixo da tenda de oxigênio, tudo bem. Iam operá-la na manhã seguinte para retirar o bebê. Fui lá e, porque isso aconteceu, eu não sabia. O senhor não me disse nada a respeito. Pode perguntar às pessoas se quiser. Sim, ele nunca disse que ia acontecer, mas, ver uma coisa dessas. O marido dela, como pecador, veio e disse, irmão Branham, quero dar a minha vida ao Senhor Jesus. E eu disse, muito bem, ajoelhe-se aqui e pegue na mão da sua esposa, então vocês dois podem andar juntos corretamente. A mãe voltou e disse, irmão Branham, sabe, eu estou aqui, os meus filhos, temos andado fora e vamos e voltamos no tabernáculo, sentávamos, ouvimos pregar e fomos e saímos. Eu me apostatei. Irmão Branham, e ela disse, quero voltar para o Senhor, para a sua bondade com minha filha. Bem, veja, isso é muito bom. Mas você não vem ao Senhor Jesus só por causa disso? Por volta da meia-noite ou 1 da manhã, ela adormeceu e chamou, disse, mãe, disse, sim, o que quer? Sabe, estou tão feliz, estou contente por estar feliz, estou em paz com Deus. Ela disse, é muito bom. Depois de alguns minutos, ela chamou novamente e disse, mãe, sim, eu vou para casa. E ela disse, eu sei que você vai, sim, querida, o médico vai tirar o bebê amanhã e daqui 1 dia ou 2, quando a sua incisão estiver curada, você vai para casa e ficará feliz novamente, você e o seu marido e os filhos serão uma cristã e viver para Deus. Ela disse, mãe, não vou para minha casa, eu vou para a casa celestial. Claro, filha, é o final da jornada. Esse é o final da jornada. Ela disse, o que está acontecendo? O final da jornada? E ela disse, sim, mãe, daqui a alguns minutos eu vou morrer. Bem, ela achou que simplesmente ficou nervosa, começou a delirar. Chamou a enfermeira, viu a respiração, estava tudo normal. E depois de 5 minutos ela tinha partido, morta. E então, quando voltei para casa, 1 semana ou 2 depois, acho que o irmão Graham pregou no funeral dela, e quando voltei para casa, a Meda me disse que a menina tinha morrido naquela noite. E eu não podia, eu fui ver a mãe, sim. E eu não sei o que me fez fazer isso, mas eu disse, Senhor Deus, deves uma explicação. Veja, depois eu ir lá falar com aquele marido e ele veio ao Senhor depois de tu teres feito essas coisas e assim, e depois tiras a vida daquela menina assim, deves-me uma explicação. Quando você fala algo assim, ele deixa você lá sozinho, ele não me deve nada, eu é que devo a ele. Ele deixou-me ali por alguns dias e passados 3 ou 4 meses, um dia eu estava na margem do riacho e o Senhor falou comigo em visão, disse, agora vai ter com a mãe dela e diz isso a ela. O tempo dela não chegou 1 ano antes, quando ela estava para se afogar num riacho, num piquenique. Ela devia ter partido então, mas eu tinha de levá-la quando estivesse pronta para partir. E foi por isso que tudo isso aconteceu. E foi por isso que tu foste lá. Então inclinei-me e chorei. Eu disse, Senhor Jesus, perdoa-me, o teu pobre e estúpido servo. Eu nunca devia ter dito isso, Senhor. E eu tive de voltar, ir até a senhora, ela morava aqui na rua Market. E quero perguntar-lhe para fazer-lhe uma pergunta. Claro, irmão Bril, é verdade que essa menina quase afogou? E ela disse, certo, irmão Branham, o marido dela, e tiveram de tirar do riacho, tiveram de usar respiração artificial, colocar pressão, tiveram de buscar uma máquina, bombear a água para fora.
e ela tinha sua saia, assim, mas estavam num piquenique, mas estava com areia, escorregou, bateu com a cabeça, sufocou na água, e eles pegaram ali, ia para baixo, correram com ela, pegaram, tiraram-na, e ela quase morreu. Eu disse, esse era o tempo dela partir. Veja, Deus sabe o que está fazendo. Agora o Senhor provavelmente ele me teria dito que se ele tivesse... se eu não tivesse tomado a atitude que eu tomei, Senhor, tu deves para mim explicar isso. Ele não deve nada. Eu estive numa reunião uma noite e um outro evangelista orando por uma pessoa enferma disse, Deus, ordeno-te que cures esta pessoa. Quem vai dar ordens a Deus, está vendo? Nem é inteligente, porque esse Deus, ele faz o que quiser. Será que um barro pode dizer ao oleiro, por que me fizeste assim? Claro que não, mas se o profeta ficar quieto e então buscar ao Senhor, a resposta dele haverá resposta. Como esta pessoa que estava perguntando sobre a semente da serpente, veja, note, e não tenha muita pressa. Então, agora, Deus sempre faz com que tudo aconteça juntamente para o bem daqueles que amam ao Senhor. Agora, se Nínive não tivesse se arrependido, então os juízos dele estariam sobre eles. Ora, lembre-se, o profeta tem de ouvir, e era uma advertência. Agora, a mesma coisa quanto a esse país. Você diz, irmão Branham, no domingo passado disse, não havia esperança. Sim, porque rejeitaram o chamado, tem de receber, vai ser recebido. Vem um tempo em que esse país ficará aos pedaços. E vi em 1933. Você disse, poderia ter dito, bem, isso não aconteceu lá, mas vai acontecer. Nem Mussolini estava no poder, nem na linha Maginot estava construída, nem o carro se parecia com o ovo naqueles dias, nem as mulheres elegiam um presidente que se parecia com um rapaz de universidade, todas essas coisas assim, né? Haveria um presidente católico e assim por diante. Há cerca de 30 anos, estas coisas foram preditas, mas ele só me mostrou lá no fim do caminho. E enquanto isso vai chegando cada vez mais, essa taça vai se enchendo. E o arrependimento foi pregado por Billy Graham, Oral Roberts e outros profetas e assim por diante atravessaram o país com sinais prodígios e ela continua em pecado. É por isso que não se arrepende, o arrependimento produz isso. Note, Acabe nunca se arrependeu com a repreensão de Elias. Se Acabe tivesse arrependido e andasse corretamente diante de Deus, nada teria acontecido. Mas Acabe foi ali, tomou a vinha de Nabote, matou todas essas coisas malignas de Jezabel. Esse profeta foi lá e disse, assim diz o Senhor. Mas o que é que fizeram? Ela simplesmente ameaçou em matá-lo. O que aconteceu? A sua profecia cumpriu-se, os cães comeram, lamberam o sangue de Acabe, exatamente de acordo com a palavra. E ele viu a taça cheia. Foi por isso que o pequeno me caía, dizendo a mesma coisa. Como é que ele podia abençoar aquilo que Deus tinha amaldiçoado? Veja, sua palavra, sua profecia estava em harmonia com a palavra. Herodes, ele nunca se arrependeu quando João disse, não te é lícito possuir a esposa de teu irmão. Nunca se arrependeu, mas o que ele fez? A sua esposa requereu a cabeça do profeta. Veja a imundice que ele chegou. Veja o que aconteceu. Veja até hoje na Suíça as águas azuis da sua rejeição continuam a borbulhar como uma comemoração. Veja, claro, ele não se arrependeu quando foi repreendido pelo Senhor. João disse-lhe, não importa o que ele fosse, procurador, seja o que fosse, imperador, ele tinha de se arrepender quando Deus o chamasse, ou a ira estaria sobre ele. Quantas vezes eu tenho aqui escrito, mas não teremos de ver, porque tenho mais uns 10 minutos. Se não houver arrependimento, então o juízo vem com certeza. Isaías arrependeu-se. Veja, Nínive arrependeu-se. Acabe nunca se arrependeu. Nabucodonosor nunca se arrependeu. As pessoas no tempo de Noé nunca se arrependeram e o juízo passou por ali. Veja, agora
Mas ele primeiro adverte as pessoas. Todos recebem uma advertência. Agora, vendo que o tempo está próximo, que todos que sentem que há um arrependimento, que há uma advertência, arrependam-se rapidamente antes que a ira chegue, a ira de Deus chegue. Agora vamos trazer isso ao tabernáculo, Branham. Nós temos visto essas coisas e sabemos que são verdade. Sabemos que é absolutamente a verdade. A comissão da palavra é: se vos arrependerdes e fordes batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa é para vós, vossos filhos, para os que estão distantes. Veja, agora um homem, o Sr. Dow, perguntou-me aqui não faz muito tempo: irmão Branham, estou ficando velho, fraco, 91. Disse: acha que estou pronto para morrer? Acha que estou pronto para partir? Acha que estou salvo? Eu disse: Sr. Dow, alguma vez já foi ao médico para fazer um check-up físico? Ele disse: sim. E disse-lhe: agora, o que o médico faz? Ele pega um livro ali, ele pega esse livro, olha, agora a primeira coisa que devo fazer é verificar o coração, e ele pega um estetoscópio, coloca no ouvido, verifica seu coração, e depois ele verifica a sua pressão sanguínea do seu braço, e depois ele tira uma amostra da urina, seja o que for, o sangue, assim, e ele faz tudo isso. E se ele não conseguir nada, ele tira um raio-x, se não encontrar nada, ele diz: Sr. Dow, está tudo bem. Ele está se baseando em quê? Não, no que o livro médico dele diz, que se houver alguma coisa errada, de acordo com o médico lá, vai aparecer aqui. Por isso, que ele saiba, você está bem, veja, fisicamente. Agora, eu disse: estou fazendo um exame da alma, veja. E Deus, para a alma, só tem um instrumento. Isso, que é a sua palavra. E Jesus disse em São João 5:24, aquele que ouve a minha palavra... Agora, aquele que ouve não significa apenas ouvir como um barulho. Esse ouvir significa receber. Quem receber, puder receber a minha palavra, aquele que ouve não fica parado ali dizendo: não faz sentido essas coisas. Não, aquele que ouve a minha palavra, essa é a palavra de Jesus, que é a palavra. Aí está. Se podeis ouvir a minha palavra e crer naquele que me enviou, já passou da morte para a vida, e nem entrará em juízo, mas passou disso. Amém! Eu disse: como está o seu coração a bater agora? Eu disse: eu creio, ouvi, recebi. Então, eu disse: de acordo com o chefe da especialidade, o chefe da operação, médico superior da vida eterna, diz: já passou da morte para a vida e nunca entrará em condenação. Disse: quando ouvi pregar o nome de Jesus Cristo para batismo, eu fui lá e o Senhor me batizou. O homem que eu era antes já não sou mais. Algo aconteceu comigo. Eu costumava não ligar para isso, ia em outra direção. E o meu coração arde agora dia e noite para chegar mais próximo dele. Cada vez eu creio e eu digo amém. Cada porção disso, não me importa se isso me corta, quero chegar até esse ponto. E eu cheguei, que eu saiba, eu tenho chegado. Disse: parece-me que seu coração está muito bom. Eu creio que está espiritualmente capacitado agora. Ele disse: gostaria de saber se quando o arrebatamento vier, se eu vou fazer parte. Irmão Branham, não me compete dizer quem vai ou quem não vai. Bem, eu gostaria de estar vivo quando vier o arrebatamento. E eu disse: muito bem, deixe-me ver o que o livro da ciência diz aqui, a ciência da alma. E disse: bem, segundo Tessalonicenses capítulo 5, dizia: nós que ficamos vivos, permanecemos até a vinda do Senhor, não precederemos os que estão dormindo.
Eles se levantarão primeiro, porque a trombeta de Deus soará, e os que estiverem dormindo e descansando se levantarão primeiro, terão imortalidade. E depois nós que estivermos vivos naquele dia, depois deles ressuscitarem, veja, então seremos transformados no momento, no abrir e fechar de olhos, e nos encontraremos com eles, e depois subiremos a encontrar-lhes nos ares, e seremos arrebatados juntamente. Quer esteja a dormir, quer não esteja, quer esteja ou não esteja enterrado, o morto ou da mesma, você irá da mesma forma. Nada pode impedir, estará lá, irmão Down. Se Jesus não vier até os netos de seus tataranetos, você estará lá no momento exato. Estará lá antes deles serem transformados, se eles forem. Está certo? Amém! Há uma bênção futura da mesma forma que há uma ira futura. Temos de estar à espera de uma delas esta noite. Você tem de estar à espera ou que a ira caia sobre si, destruição. Você terá de estar esperando a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. O mesmo Deus que prometeu, estou tão contente. Estou esperando a vinda desse dia alegre do milênio, quando nosso bendito Senhor virá e arrebatará a sua noiva, que está esperando. Oh, meu coração anseia e espera por esse dia da doce libertação, quando nosso Jesus voltar à terra novamente. Então, o pecado e a tristeza, a dor e a morte desse mundo das trevas terminará nesse reino glorioso com Jesus em 1000 anos de paz. Ótimo. E estaremos para sempre com o Senhor. O que Deus disse tem de acontecer. Construirão casas, habitarão nelas, plantarão vinhas e comerão do seu fruto. Não plantarão e outro herdará. Plantarão as suas próprias vinhas e ficarão com elas. Amém. Não ferirão nem destruirão em todo o meu santo monte. Aleluia! Quando isto, que é imortal, se revestir da imortalidade, esta morte será tragada da vitória. Então o veremos como ele é e teremos um corpo como o seu próprio corpo glorioso. Que tempo! O mesmo Deus e os mesmos profetas que predisseram a palavra de Deus, a ira que seria derramada, também falaram dessas bênçãos futuras. Deus nunca dá a uma nação uma destruição sem advertir. Ele nunca dá a um homem uma destruição sem advertir. E agora, se ele faz, temos algo que aconteceu conosco, a vindicação dos sinais dos últimos dias conosco, o grande Espírito Santo movendo-se entre nós, inundando a igreja com sua presença, vindicando sua palavra. Então a igreja está preparando-se para subir para os céus em dia desses pelo poder de Deus, porque é uma advertência para deixar de lado todo o peso e todo o pecado que tão de perto nos rodeia, para que possamos voar com paciência esta carreira, correr esta carreira que está proposta para o autor e consumidor da nossa fé. Deus abençoe, igreja. Segurem na mão imutável de Deus. Se sentem em sua presença, vão até ele. Se houver algo errado no seu coração, corrijam. Não temos muito mais tempo. A vinda do Senhor está próxima. Creem nele? Oh, que coisa! Não será maravilhoso lá? Que ocasião, quando vejo os velhos veteranos lá andando no paraíso. Oh, que coisa! Estou esperando essa hora. Lembro-me de ouvir o meu irmão dizer quando voltava do mar, dos velhos campos da batalha, assim, esses velhos veteranos, quando eles veem aquela estátua da liberdade e arrastam aqueles aleijados ali para que possam ver a estátua da liberdade. E vê-se primeiro no navio, quando vem, é porque é muito alto, e eles viam esse braço levantado assim, aqueles homens ali abaixo começavam a chorar e viam aqueles homens fortes ali de pé, postando-se no convés, chorando, e que foi isso? Sinal de liberdade. E, mas como será quando ouvir o velho navio de Sião soar naquela manhã e vir as bandeiras agitar quando a batalha estiver terminada e a vitória estiver ganha, aleluia! E estamos chegando em casa onde a morte, o pecado e o inferno estão conquistados e não há mais pecado, não há mais morte e tristeza. Oh, eu consigo ouvir o som soar e que estamos perto dessa cidade. Deus nos ajude a viver para essa hora. Senhor Jesus, somos um povo que está fazendo o melhor com tudo que está em nós para andar na luz do Evangelho, do Teu Evangelho.
que tu morreste para fazer com que fosse certo. Estamos tão agradecidos por ver nesses dias de trevas malignas em que estamos vivendo agora, nessa hora em que vemos os sinais aparecendo. Ó Deus, como está na escritura na parede, te agradecemos, Senhor, por podermos ver isso e saber que a libertação está próxima. Pregamos, atravessamos o país, vemos-te fazer grandes sinais, mostrar-te diariamente todos os anos. Não há um ano que passe sem que teus sinais sobrenaturais caiam sobre a terra. E nós, vendo isso, sabendo que o grande exército de Deus vai em frente. Oh, não são muitos em número, mas que grupo poderoso que tem a vida eterna. Caminharão pelo meio em que esquadrão, saltarão uma muralha, assim o esquadrão da morte e não terá agarrado a isso, e ela vai correr pelo meio de saltar uma muralha entre o natural e o sobrenatural até os braços de Deus, até a grande eternidade. Senhor Deus, te agradecemos por isso, sabemos que o tempo se aproxima. Eu rogo, Deus, que esta noite, se houver alguém aqui que não te conhece, que nunca acertou, e talvez esta noite, enquanto estamos falando, uma pequena voz a falar no coração deles, sinto uma advertência. Oh Deus, que possam acertar a sua casa agora mesmo e estar com tudo resolvido, e que a frieza possa... Talvez cristãos sejam, mas eles viveram debaixo disso tanto tempo que têm visto tantas coisas que perderam o valor disso, as coisas que tomaram, levaram levianamente. Oh Deus, permite que verifiquemos esta noite com sede, sabendo que essas grandes coisas que estão advertindo-nos do arrebatamento breve da igreja, se nós estivermos carregados de pecado, incredulidade, indolência, mas nós não iremos nesse arrebatamento, mas sabemos, Senhor. Por isso, rogamos que nos incendeis no interior com o Espírito Santo no nosso coração. Ó Deus, incendeia nossas almas com tuas bênçãos, ajuda-nos a entender. Agora, abençoa as pessoas, abençoa o nosso precioso pastor, sua esposa, os diáconos, administradores e o povo juntamente. Perdoa nossos pecados, cura nossas enfermidades, Senhor. Incendeia os nossos corações, que possamos sair desse lugar com uma mensagem de advertência enquanto nos encontramos com as pessoas de pecado, e para lhe dizermos, amigo, não tem vergonha de fazer essas coisas, sabendo que vai se encontrar com Deus um dia. Concede, Senhor, eu os entrego a Ti agora, entrego a mensagem, todos juntos, para trabalhar juntamente para a Tua glória, em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu o amo. Eu o amo. Porque Ele primeiro me amou. E comprou-me a salvação no madeiro do Calvário. Não ama? Pense no que somos. Vejam como estamos longe do caminho. Olhem para a estrada lá, desde os dias de Lutero, Wesley, ao longo das eras. Vejam onde estamos, aqui no topo da pirâmide, aqui mesmo onde Deus provou que a Bíblia, através dos 7 selos, tem sido perfeitamente revelada, apenas esperando esses 7 mistérios. No final, na vinda do Senhor, e o arrebatamento da igreja pode acontecer antes da manhã chegar. Oh, que coisa! Eu o amo. Sinceramente agora. Eu o amo. Porque Ele primeiro me amou e comprou minha salvação no madeiro do Calvário. Enquanto quietamente agora você entende que cada um de nós aqui tem de sair daqui, tem de sair deste mundo. Sabia que um homem que nasce de mulher e de poucos dias e está cheio de dores, sabia que por nascermos essa árvore no jardim do Éden, da morte, que temos de morrer, nós somos o fruto do ventre de nossa mãe e temos de morrer, temos de separar esta vida. Jovem ou velho, não faz diferença.
Se o homem ou mulher mais velho aqui viver esta noite vai viver mais do que crianças de 10, 15 anos, centenas deles vão morrer pelo mundo antes do amanhecer. Crianças. Assim, tudo o que importa é o que está você fazendo agora. Esta pode ser sua última oportunidade, jovem ou velho. Não deixe nada por fazer. Esteja profundamente sincero. Deixe todo o pecado de lado. Olhe diretamente na face de Deus e pergunte: Senhor, será que eu te agrado? O que posso fazer, Senhor Jesus? Nunca mais vou ter oportunidade, quando essa vida terminar, de te servir. Esse é o único tempo que eu tenho. Senhor Deus, mostra-me o que eu devo fazer e eu farei com alegria. Pensamos que isso é sinceridade, os pequenos acham isso, os de meia idade acham, os idosos, os adolescentes. Temos de partir. E como você saber que não teremos partido antes do amanhecer? Não sabemos, você diz. Isso me preocupa. Não deveria, francamente, deveria fazê-lo mais feliz. Saber que você estará saindo desse lugar de pestes a outro mundo. Você não tem de ir para longe, está perto, logo à sua volta. Deus só lhe dá 5 sentidos e que são para fazer contato com uma parte delas, com este mundo, mas há outro mundo que você não tem sentidos para entrar em contato com ele. Por exemplo, eu disse domingo à noite, talvez não tenham entendido, que temos 5 sentidos: visão, paladar, tato, olfato, audição, mas e se você não tivesse a visão, só paladar, tato, olfato e audição, e alguém recebesse visão e dissesse: outro mundo, só esses sentidos, você bate nas coisas, o que é isso? Dizendo o que é. Ora, você ia pensar que a pessoa estava maluca porque não tem esse sentido da visão. Nunca ninguém teve isso que você conheça. Você já ouviu pessoas que diziam coisas assim, mas duvidava, mas sabemos por esse sentido que ele é real, é um lugar real e os seus sentidos declaram. Agora, a única coisa que você faz quando morre é que você muda esses 5 sentidos. Glória! Ufa! Você simplesmente recebe outros sentidos e você está vivo com um sentido mais elevado, milhares de vezes mais elevado do que este e outra vida. É uma vida onde não há morte, não há tristeza e as coisas de que você nada sabe, você claramente verá atravessando para lá e você não entende agora porque você não tem esse sentido e diz: eu estou com um sentimento estranho aqui esta noite, parece que só quero chorar, gritar ou algo assim. São os anjos, Senhor. Veja, como alguém diz: sabe, eu nunca tive sentido da visão. De vez em quando eu sinto alguma coisa real com um sentimento, como um calor. Você diz: é a luz do sol. E o que é a luz do sol? Nunca vi isso. Veja, ele nunca viu e sabe o que é. Veja, alguém que tem e pode lhe dizer, então pode falar para você. Agora, não apenas mudamos, nós apenas mudamos, não tenha medo da morte. Nós só mudamos de local. A morte não passa de um espantalho. Jesus conquistou, até Paulo chegou ao fim, ele disse: morte, onde está teu aguilhão? Onde está teu medo? Sepultura, onde está a vitória? Tu dizes que me pegou e quero apontar-me, eu quero ir para Jerusalém. Há uma sepultura vazia e eu sou o que conquistou a morte e o inferno. E eu estou nele e não podes me impedir. Eu vou ressuscitar e há uma coroa preparada para mim que o Senhor, o justo juiz, me dará. E você o ama, você quer vê-lo vir, você está esperando por ele. É uma longa história, é uma longa espera, uma história de amor, mas você mal pode esperar até que o veja. Oh, é assim que funciona, essa é a hora. Se o seu coração está assim esta noite, amigo, cuidado, veja, cuidado. Não deixe que o inimigo o engane. Quando o Espírito Santo aqui quiser levantar voo até o seu Criador, seu mestre, é uma relação amorosa de que ninguém consegue falar, é verdadeiro. Assim, se houver uma advertência dizendo: você não está pronto, então lembre-se, Deus pode estar preparando algo para você. Veja,
Agora você diz, bem, se eu me batizar no Espírito Santo e talvez o Senhor me vá levar, não é só isso, você está preparando-se para viver, você não está preparado para viver até que receba o Espírito Santo. Então, quando você recebe o Espírito Santo, então você está pronto para viver. Você não estava pronto a viver antes disso, mas veja, agora você está pronto, depois de receber o Espírito Santo, preparando-te. As pessoas dizem, bem, eu tenho de me preparar para morrer, bem, eu estou preparando-me para viver, amém? Coisa é que viver em Cristo, a vida vitoriosa sobre o pecado, morte e o inferno, já tenho vitória, amém? É isso. Como é que você sabe que eu tenho? Eu tenho, Ele deu isso pela sua graça, eu sinto, eu vejo isso operar na minha vida, mudou-me de acordo com esse livro aqui, ele disse que eu tinha vida eterna e não entraria em juízo, mas que eu passaria da morte para a vida, e ele tomou meu juízo, levou meu juízo por mim, pagou o preço. Não há mais morte, não há mais juízo, e eu tenho de deixar a igreja aí para as pessoas algum dia, se Jesus tardar, mas eu não posso morrer, eu tenho vida eterna. Como é que você pode morrer com vida eterna? Sempre na presença de Deus, para sempre estarei com Ele, amém? Isso emociona meu coração, faz com que eu queira começar a pregar novamente, veja, é maravilhoso Ele. Não é Ele maravilhoso? Maravilhoso! Maravilhoso! Não é Jesus meu Senhor maravilhoso? Olhos viram, ouvidos ouviram, e o que está gravado na palavra de Deus. Não é Jesus meu Senhor maravilhoso? Eu gosto demais desse testemunho. Olhos viram, ouvidos ouviram, que está gravado na palavra de Deus. Não é Jesus nosso Senhor maravilhoso? Eu o amo, é a minha paz, minha vida, minha esperança, meu Rei, meu Deus, meu Salvador. Oh, que coisa! Meu pai, minha mãe, minha irmã, meu irmão, meu amigo, tudo. Está vendo? Cantávamos um hino, sabem, você já sabe aqueles corinhos pentecostais? Espero que tenham aquele gravador, que o gravador esteja desligado agora. Cantávamos, Ele é meu pai, minha mãe, minha irmã e meu irmão. Ele é tudo para mim. Ele é tudo. Ele é tudo para mim. Ele é tudo. Ele é tudo para mim, porque é meu pai, minha mãe, minha irmã e meu irmão. Ele é tudo para mim. Lembram quando cantávamos isso? Alguns se lembram há anos e depois cantávamos. Eu sei que foi o sangue, sei que foi o sangue, sei que foi o sangue por mim. Um dia, quando eu estava perdido, Ele morreu na cruz, e sei que foi o sangue por mim. Lembram-se desse hino? Vamos ver qual era o outro que cantávamos, vejamos. Não queres vigiar comigo mais uma hora? Enquanto eu vou ali, não queres vigiar comigo uma hora? Enquanto eu vou ali e oro, estou vencendo, estou vencendo, estou vencendo, estou vencendo, porque eu amo Jesus, Ele é meu Salvador. E Ele sorri e me ama também. Era o irmão Smith, irmão de cor, costumava cantar aqui. Eu via os amigos de cor ali, gritava, chorava, abanava e tudo mais, saltava, sim, batiam palmas. Não queres vigiar comigo? Aquele ritmo que as pessoas de cor têm, sabe? Ninguém consegue cantar como eles. Uma hora, enquanto eu vou ali... e sentava-me ali e dizia, Deus, esse rapaz com uns 20 anos, e corria assim em volta do carro, clamava, louvava a Deus.
Oh, que ocasião! Era o princípio, quando Deus estava movendo-se entre o povo. Agora chegamos a uma igreja forte, não temos muitos membros, mas é poderosa no Espírito, é maravilhoso. Cantávamos um hino, lembro-me lá no dia em Chattanooga, Tennessee. Ou não, Chattanooga em Memphis, quando eu me encontrei com aquela mulher lá de cor lá. Já me ouviram contar a respeito do filho dela que tinha doença venérea e ela estava assim tinha uma camisa enrolada na cabeça assim, inclinada, e o Senhor parou aquele avião para que eu pudesse ir lá. E o Espírito Santo disse, vai dar uma volta, vai nessa direção. Eu fui por ali e disse, bem, meu avião está para partir. E continuei a cantar, continua em frente, no início do meu ministério. E eu olhei inclinada assim, havia uma senhora ali parecendo a tia Jemima e grandes bochechas gordas, você sabe, o cabelo dela e a camisa dela assim virada ao contrário, inclinou-se e sobre o portão eu estava cantando assim uma canção. E eu esqueço a respeito, ela estava cantando um hino pentecostal de jubileu, eu parei e cheguei perto, eu estava ali e as lágrimas corriam daquelas bochechas gordas e eu queria abraçá-la. E ela disse, bom dia, pastor. Eu disse, tia, o que disse? Eu disse, bom dia, pastor. Como é que sabia que eu sou um pastor? Agora as pessoas do sul assim, vocês sabem. Agora, como é que sabia que tem um pastor? Eu sou um pastor. Eu sabia que o irmão estava vindo. Eu sabia que eu estava vindo? Aham. Sim, senhor. Disse, já leu a história da Bíblia do pastor sobre aquela mulher sunamita? Disse, sim, tia. E eu era eu sou esse tipo de mulher. E pedi ao Senhor para me dar um bebê e ele me deu a mim e ao meu marido e criar para o Senhor. Ele me deu um bebê e criei para o Senhor. Ele saiu em companhia errada depois, pastor, e ele pegou uma doença muito ruim e agora ele está para morrer, ele está inconsciente já faz 2 dias e é uma doença social. E eu disse, eu mal conseguia suportar eu não conseguiria ver o meu filhinho assim morrer assim. E eu orei a noite toda, disse, Senhor, era um tipo de mulher assim sunamita, e onde está o teu Elias? Eu disse, eu fui dormir e tive um sonho que eu estava aqui no portão e vi o irmão vindo com aquele chapeuzinho assim na cabeça. Eu disse, só uma coisa, onde está? Deveria ter uma mala na mão. E eu disse, eu deixei lá no hotel. E ele disse, devia ter uma mala e o meu filhinho está para morrer. O meu nome é Branham, eu disse. É prazer conhecê-lo, pastor. Eu oro pelos enfermos, já ouvi falar do meu ministério? Não, nunca. Disse, pode entrar? Eu entrei e aquele rapaz grande assim deitado ali, tentei dizer-lhe sobre cura de vida, mas ela não estava interessada nisso. Ela queria ouvir aquele rapaz dizer que estava salvo, pronto para partir. Deus o salvou. E depois de 1 ano, eu vi ele, estava na estação, ele estava como carregador, e como o Senhor faz as coisas. E quando eu passei ali e tal, então quando eu voltei para o aeroporto, teve a última chamada do voo, número tal e tal, dizendo assim, e o Senhor deixou aquele avião ali até que eu orasse por esse rapaz. E então, cantando um dos tais, sou tão feliz por dizer que sou um dos tais. Aleluia. Um dos tais. Tão feliz por dizer que sou um dos tais. Todos oravam em seu nome e foram batizados com o Espírito Santo, e o poder para serviço veio. Agora, o que ele fez por eles naquele dia, fará por mim mesmo. Estou tão feliz que posso dizer que sou um dos tais. Um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais? Um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais. E você? Ouçam este verso. Apesar dessas pessoas não serem instruídas ou se gabarem da fama do mundo, todas receberam o Pentecostes batizados em nome de Jesus. Estão dizendo agora, em viva voz, que o seu poder é o mesmo. Podes tu também dizer, sou um dos tais. Um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais. Um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais.
Vem, meu irmão, buscar esta bênção, que limpará a sua alma do pecado, vai fazer os sinos de alegria tocarem e manter a sua alma ardendo no meu coração agora. Glória ao seu nome. Podes tu também dizer, sou um dos tais? Você está feliz por isso? Um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais? Um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais? Não está feliz? Vamos apertar a mão um do outro enquanto cantamos, dizendo, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais? Um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais? Ó, vem, irmão, busque esta bênção, que a sua alma vai arder, e fazer com que os sinos da alegria toquem, vai manter sua alma ardendo. Está ardendo em meu coração, glória ao seu. Vamos levantar as mãos. Podes tu também dizer, sou um dos tais? Todos juntos. Um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais? Sou um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais? Ouçam com atenção agora. Apesar dessas pessoas não terem instrução, nunca foram à universidade, se gabarem da fama do mundo, mas receberam a bênção pentecostal, batizadas em nome de Jesus, e agora estão dizendo em viva voz, em cada canto e esquina, que seu poder é o mesmo, tão feliz por poder dizer que sou um dos tais. Oh, cantem, igreja! Um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais? Podes tu também dizer, sou um dos tais? Pegue o seu lenço agora, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais? Podes tu também dizer, sou um dos tais? Glória ao Senhor, amém. Somos como crianças, nada formal. Deus é sem forma, certo? Sim, Senhor. Um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais? Podes tu também dizer, sou um dos tais? Se você está feliz, levante a mão e diz assim, louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o Senhor, feliz por ser um deles. Senhor Deus, sou tão feliz, um dos tais, tão feliz por poder dizer que sou um dos tais. Ó Deus, ajuda-nos a ser isso, ajuda-nos a manter a luz brilhando, Senhor, enquanto marchamos em direção a Sião. Concede, Pai, em nome de Jesus, oferecemos nossa vida a Ti em serviço. Amém. Oh, estamos marchando para Sião, bela Sião. Estamos marchando para Sião, essa bela cidade de Deus. Vinde, vós que amam o Senhor, e que nossa alegria seja conhecida. Juntem-se a canção de doce harmonia, É assim, rodeando o trono e só cantando no Espírito o trono, marchando para Sião, essa bela cidade, marchando para Sião, essa bela cidade de Deus, marchando para Sião, essa bela cidade de Deus.
marchando para Sião, essa bela cidade de Deus. Que aqueles que se recusam a cantar, que nunca conheceram o nosso Deus, mas os filhos do Rei Celestial, os filhos do Rei Celestial, podem contar da sua alegria do além, podem contar da alegria do além. Vamos cantar! Estamos marchando para Sião. Ó bela, bela Sião! Marchando para Sião, essa bela cidade de Deus. Oh, isso não lava você, gosta dessas hinos antigos? Eu prefiro muito mais do que qualquer outro tipo de hino. Esses velhos hinos que são fervorosos. Oh, sinto-me em júbilo. Leva o nome de Jesus, filho da tristeza e do sofrimento. Ele dá alegria e consolo. Leva-o para onde quer que vás. Nome bom, nome bom. Oh, quão doce, quão doce. A esperança da terra e a alegria do céu. Nome bom. Oh, quão doce. A esperança da terra e a alegria do céu. Ao inclinarmos a cabeça agora, ao nome de Jesus nos inclinamos, prostrados a seus pés. Rei dos reis, no céu o coroaremos. Quando a jornada findar, nome bom, ó quão doce, esperança da terra e alegria do céu. Oh, brothers and joy.